Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá novamente e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou Tony Kozenek. Vamos começar a ler uma citação de Baal HaSeblan, da introdução a Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot. Ele diz: desta forma, devemos questionar, por que então obrigam os cabalistas, cada pessoa a estudar a sabedoria da Cabala? Certamente há uma grande coisa nela, digna de ser publicada. Há um maravilhoso, inestimável remédio para os que se envolvem na sabedoria da Cabala. Embora não compreendam o que estão a aprender, através do anseio e o grande desejo de compreender o que estão a aprender, eles despertam sobre si mesmos as luzes que rodeiam as suas almas. Enquanto um ainda não alcançou a perfeição, estas luzes que estão destinadas ao alcançar são consideradas luzes circundantes. Isso significa que elas se encontram prontas e aguardam que um purifique os seus vasos de recepção. Nesta altura, estas luzes vestirão os vasos capazes. Assim, até quando um não tem os vasos, quando se envolve nesta sabedoria, mencionando os nomes das luzes e os vasos relacionados à sua alma, elas imediatamente brilham sobre nós a certa medida. Contudo, elas brilham para ele sem vestirem o interior da sua alma, por falta dos vasos capazes para as receber. Apesar disso, a iluminação que um recebe de tempos para tempos, durante o envolvimento, atrai sobre si graça de cima, lhe concedendo abundância de santidade e pureza, que o trazem muito mais perto de alcançar a perfeição. Nesta aula, vamos olhar para as 4 fases da criação de uma criatura. Este é o macromodelo para tudo o que existe na criação. O meio pelo qual a criação veio a ser, o meio pelo qual uma criatura é criada, e o meio pelo qual tudo o que deriva disso é criado em todo o aspecto da criação. Aqui está o que os cabalistas nos contam. Antes de mais, precisamos de saber que há segredos da Torá. Mas não vamos falar destes segredos, e eles estão acima da nossa habilidade de os transmitir. Nenhum livro cabalístico fala sobre os segredos da Torá, apenas sobre os sabores da Torá. Estes segredos são chamados a sua essência, ou Atzmoto. É proibido falar sobre isto. O que é proibido significa que é impossível. Não há palavras para isto, não temos kelim para tal. Isto pode apenas ser conhecido através de realização. Nós começamos aqui. Começamos com o Criador. Os cabalistas contam-nos que
o pensamento inicial do Criador. Os que alcançaram este nível contam-nos que tudo começou com uma intenção. E esta intenção é criar uma criatura e trazer prazer à criatura. A isto é o que é chamado Behina Shoresh. Esta é a raiz de toda a realidade. Agora, desde que esta vontade de criar uma criatura e dar a essa criatura prazer é o impulso inicial da criação, imediatamente o que ocorreu foi que houve uma vontade de receber este prazer. Então, este pensamento é, agora, ao que chamamos luz. E isto é uma vontade de receber. Este é o nosso vaso. Esta é a criatura inicial. Esta fase é uma na qual a luz total da criação preenche um vaso capaz de conter a luz inteira. Mas este vaso é praticamente anulado perante isso. Está tão incorporada nela que estas coisas vieram à existência verdadeiramente ao mesmo tempo e dependem uma da outra completamente. Você tem aqui uma força doadora, um desejo de dar, que pressiona uma recepção e cria este desejo oposto. O desejo de receber. Estas coisas estão encadeadas uma na outra. São de certo modo parte e parcela da mesma ideia, mas opostas. E este é chamado o segundo discernimento, que é Behina Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e tem o valor de 1, e este é o primeiro discernimento. Agora, o que acontece quando a luz entra neste primeiro Kli, a vontade de receber, é que a vontade de receber sente o prazer, mas a luz também concede algo sobre a sua própria natureza para o Kli. E algo acontece como resultado de sentir isto. Quando esta luz desce todo o caminho e alcança o preenchimento total dentro desta vontade de receber, o vaso começa a sentir algo sobre a natureza da luz em si mesma. E dado que esta é apenas uma vontade de receber, ela faz um movimento baseado na sua programação. E ela repara que há um dador. Então, o primeiro discernimento é que há um dador. Em outras palavras, esta é a primeira coisa que não é o Criador. Ela tem uma sensação que há um modo dador e um modo receptor. Ela está em existência em relação a alguma coisa. Agora, esta primeira, vamos olhar para esta primeira e segunda partes aqui. Em termos de Sefirot. Esta é chamada Keter, ou coroa, este primeiro discernimento. E o segundo discernimento é chamado Chokhmah. Chokhmah significa sabedoria. Então esta primeira luz, que é sentida pela primeira criatura, aqui, esta primeira fase da criatura, é um deleite, que é uma resposta às qualidades do Criador. E esta luz que ela sente, que entra nela, é chamada a luz da sabedoria. Or Chokhmah. Então, qualquer vez que escutar a palavra sabedoria, em textos cabalísticos, está a falar sobre esta qualidade desta fase. Agora, algo acontece aqui, e como resultado de sentir que há um dador, ela também sente o prazer do desejo de dar. E ela quer este prazer, porque ela é uma vontade de receber.
Então, neste desejo, o novo discernimento aparece. Em prol de alcançar isto. Porque ela sentiu esta carência dentro dela. Primeiro foi preenchida completamente, então sentiu uma carência pelo que sentiu na qualidade da luz. De modo a alcançar isto, de tentar alcançar isto para si mesma, ela percebe-se que não pode ser, que não quer receber. O que ela quer é que quer o prazer de dar. Então ela faz este movimento para ser capaz de experimentar este prazer de dar. Mas uma vez que está feita apenas para receber, a única coisa que pode fazer é não receber. Por outras palavras, ela rejeita a luz. Isto é chamado, esta fase é Behina Bet. Bet é a segunda letra do alfabeto, o número 2. E a percepção que ela tem é que dar é melhor que receber. É um desejo de dar. Agora aqui, temos uma coisa muito interessante a ocorrer. Temos duas fases que se moveram. Esta moveu-se para esta, ela moveu-se para o seu completo oposto. Este é um desejo de receber, e este é um desejo de dar. Esta Sefirah é chamada Binah. Binah vem da palavra Hidbanenut, que significa observar. E o que ela observa verdadeiramente, e o que ela discerne, é a qualidade do Criador, que a qualidade do Criador é dar. Então esta é uma qualidade de dar, esta Sefirah Binah, esta Behina Bet, esta fase 2. Esta é a fase 0, 1, 2. Agora, esse estado de vazio, há um outro discernimento que vem ao vaso. Agora, quero que repare que do que está a ser falado em cada um destes Behinot, em cada um destes discernimentos, não é sobre a ação da luz. A ação da luz é sempre a mesma. Ela sempre e apenas usa esta lei principal, a vontade de criar uma criatura e preencher esta criatura. Essa é a única coisa que a luz faz. Do que estamos a falar são discernimentos, mudanças dentro do Kli, dentro do desejo, dentro da criatura. Então aqui, dentro de Behina Bet, na falta de luz, há um discernimento que acontece, que a sua natureza é, na realidade, receber, que ela não pode existir sem a luz da sabedoria. Esta rejeição da luz, este devolver da luz, é chamada a luz da misericórdia. Ou Or Hasadim. Então ela sabe que não pode existir assim. Ela tem de receber, mas ela não quer ser receptora. Então, ela tem de achar uma maneira em que a sua recepção seja na realidade uma forma de doação. E isto suscita o próximo discernimento. Esta é Behina Gimel, a terceira letra do alfabeto. E este discernimento aqui traz consigo uma fase dualista. Isto é, esta fase incorpora estes dois opostos. Ambos a recepção de Or Chokhmah
e também inclui Al-Chokhmah e Al-Hasadin. Então estes dois desejos opostos estão incluídos aqui nesta fase misturada. Por quê? O que se passa aqui? Neste modo de recepção, Behina Gemel achou uma maneira de tornar a sua recepção numa maneira de dar. A única coisa que existe na criação é a criatura e o Criador. A luz e o vaso é tudo. E até se a criatura sentir que está a fazer uma ação de dar apenas em si mesma, na realidade o único que há a quem dar, do ponto de vista da criatura, é o Criador. E Behina Gemel toma a decisão que vai copiar a ação do Criador. Que ela compreende que o Criador quer que ela seja preenchida com prazer, que ela deve receber este prazer. E que parte do pensamento da criação é criar uma criatura e dar a criatura. Bom, o único tipo de criatura que ele pode na realidade criar é algo dentro de si mesmo. Então, ela toma a decisão de que vai receber uma porção da luz, digamos 20% da luz, sob a condição que apenas o faz em prol de concretizar o pensamento da criação, este desejo do Criador de criar uma criatura e a preencher com deleite. Então ela vai recebê-la com a intenção que pela sua recepção ela concretiza o pensamento. E este é o único modo em que a recepção pode ser dar. Mas dar é uma intenção. Não importa qual a ação é uma intenção. Então isto está verdadeiramente em similaridade de forma com isto, a certo grau, estes 80% da Ar-Hasadin, da luz de retorno, é ainda prazer, ainda entra nela, mas ela não lhe presta atenção aqui. Esta fase misturada em Sefirot é chamada Zeir Anpin. E ele consiste na realidade de um número de Sefirot, de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. É uma fase misturada que permite a recepção em prol de doar. Então, nesta simulação da ação de doação que Behina Gemel faz, um novo discernimento nasce. Ela sente aqui outra qualidade da luz devido à sua ação. E essa qualidade é, na realidade, o pensamento da criação em si mesmo. Ela alcança que não se trata apenas de dar, não é somente que ela receba uma certa porção em prol de concretizar o desejo do Criador de lhe dar, mas que o pensamento da criação é preencher a criatura completamente com um completo deleite ilimitado. E ela então apercebe-se que tem de aceitar esta luz. Em prol de concretizar o pensamento da criação, ela tem de aceitar a luz toda. Então aqui, a luz entra e preenche o vaso inteiro. Esta é Behina Dalet, o quarto. Mas isto é muito diferente de Behina Aleph. Mesmo que pareça o mesmo, algo muito diferente ocorreu aqui. Porque aqui, em 1, 2, 3 e 4, todas estas ações não eram ações independentes. Estas foram todas as ações feitas pelo Criador. A força da luz e a resposta e o desejo criado em cada um desses foram ações feitas pelo Criador. Aqui, algo inteiramente novo acontece. Este é um desejo independente de ser e fazer precisamente o que o Criador lá colocou. Então aqui, na intenção de receber toda esta luz, há uma possibilidade de equivalência de forma com o próprio pensamento da criação em si mesmo. Neste ponto, tudo muda para a criatura. Há uma restrição
uma mudança na natureza de desejo que acontece aqui. Em vez de receber como fez, luz direta, e tentar alcançar isto, por si mesma, ela sente aqui, devido a este discernimento, este último discernimento que ela teve, ela sente a estatura do Criador. E agora, ela não quer mais a parte executante da criação, a luz direta. O que ela quer é a mente do Criador, a parte pensante da criação. Ela quer alcançar a equivalência de forma com o Criador, que era, na realidade, a intenção do Criador em primeiro lugar. Então aqui, nós temos o princípio de tudo o resto da criação. Temos uma criatura independente. Então, esta quarta fase em Sephiroth é chamado Malchut. Malchut vem da palavra rei ou reino, significa que tudo aqui é governado pelo desejo. Agora aqui, esta nova intenção de não receber somente para si mesma, porque ela sente a estrutura do Criador. Ela sente uma vergonha na maneira de recepção, e isto é chamado uma restrição. A primeira, Tsintzon. E daqui em diante, ela persegue o pensamento por trás da criação e não as ações da criação. Então aqui nós temos esta Malchut, o início da criação, e este vaso, esta berrina número 4, é chamada Olam Ein Sof. Isto é, mundo sem fim, e todos os mundos e almas derivam daqui. Toda a parte da criação usa exatamente esta forma. Este processo, este macro-modelo, é também o nome de 4 letras de Deus. Já ouviram? A ponta de Yod, Yod, Kei, a Vav e a Kei inferior, o Havaya. Quando veem este nome, ele representa esta série de forças. Todos os nomes e palavras na Kabbalah são como fórmulas na física. Elas falam de relacionamentos da luz ao Kli. Então aqui veem que os cabalistas nos deram um mapa de cima para baixo, como viemos a ser, mas não é apenas isso. Ele também descreve os estados que uma pessoa tem de alcançar na sua ascensão para cima. Ele dá-nos o propósito, ele dá-nos a raiz, e ele dá-nos os lugares pelo caminho. E isso é o que a criatura faz assim que faz esta restrição. Ela começa a construir um sistema de mundos para que possa alcançar o pensamento da criação, mas como um desejo independente de se tornar igual ao Criador. Esta é uma citação de Rav Lightman. O homem inclui tudo dentro dele. Se o homem faz correções, isso significa em concordância que a inteira criação se aproxima do Criador. Desta forma, o homem tem de se corrigir apenas a si mesmo. O homem que se eleva traz acima com ele todos os mundos. É por isso que se diz que todos os mundos foram criados para o homem. Junte-se a nós, novamente, da próxima vez quando aprendermos sobre a principal ferramenta da realização, a construção de uma tela, o sensor que nos permite sentir o pensamento do Criador e alcançar equivalência de forma com ele. Vemo-nos então.